A paz do Senhor, meus amados. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Nessa noite de sábado, o Senhor nos revelou uma palavra. E nós vamos meditar agora. João, capítulo de número 3, versículo 5 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Amém? Nascer da água e do Espírito. O versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Vamos fazer um breve comentário aqui sobre essa passagem. Quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, e depois dele dizer para Nicodemos que teria que nascer de novo, e Nicodemos começou a questionar o mestre: como é que eu posso, já ser adulto, entrar no ventre de minha mãe? Nicodemos era um homem da lei, experiente. Ele era um fariseu. Ele era um fariseu, um homem príncipe dos judeus, príncipe. Ele era príncipe e não conhecia nada. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele, portanto, era nascido da carne. Quem é nascido da carne, meus amados, não entende nada do Espírito. É nascido da carne, só entende as coisas carnais. E quantos pastores, quantos líderes que são carnais, não entendem nada do Espírito. Vivem pela carne, são líderes. Ele aqui era um príncipe dos judeus, príncipe. E era um homem carnal, não entendia nada do Espírito. Por isso que nós temos que andar pelo Espírito. Amém? Temos que andar pelo Espírito. Amados, nós temos aqui uma referência bíblica em São Mateus, capítulo de número 3, versículo 16, quando Jesus foi batizado. Até naquele momento, Jesus, sendo filho de Deus, ele estava na carne. Por quê? Porque ele trabalhava, ele não tinha ainda, segundo a Bíblia, iniciado o seu ministério. E para ele iniciar o seu ministério, ele teria que nascer da água e nascer do Espírito. Quando ele diz para Nicodemos aquelas palavras, nascer da água e do Espírito, nascer de novo, é porque Jesus já estava em seu ministério. Aqui onde nós vamos ler agora, é o início do ministério do Senhor Jesus. Ele foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. E aqui nós vemos, em Mateus 3,16, diz que, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ele nasceu da água, porque ele foi batizado. E ele nasceu do Espírito, porque veio sobre ele o Espírito de Deus, em forma de uma pomba. Amém? Vamos para a próxima referência bíblica. Amados, o nosso corpo, ele é matéria, é carne. Mas nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um espírito. Só que ele não habita em um corpo sujo. Em um corpo sujo. O Espírito Santo, ele só habita num coração onde há pureza, onde há simplicidade, onde há temor.
Então, amados, nós vemos aqui, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo escreveu o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós o Espírito de Deus? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. Mas quem vai destruir o templo de Deus? Você mesmo. Você mesmo vai destruir o templo de Deus. No momento que você sai da presença de Deus, você está destruindo o templo de Deus. O que é sair, irmão Demar, da presença de Deus? Você deixar, voltar, sem voltar atrás. Ou seja, a frase mais certa, desviar-se da presença de Deus, sair do caminho do Senhor. Quando você volta atrás, você está destruindo o templo de Deus. Você é uma pessoa que estava cantando no coral, no círculo de oração, cantando, pregando a palavra, evangelizando. De repente você se encontra num bar, tomando cerveja, fumando droga. Já não é mais aquele crente que andava com a Bíblia para lá e para cá evangelizando, já volta para o bar, tomar, beber, como um cão que volta ao vômito. Tem muitas pessoas assim? Muitas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. São Mateus 24, verso 12 e verso 13. Amém? Vamos para uma outra referência bíblica. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 25 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que deixai a mentira. Tem crente mentiroso? Tem, e muitos. Falai a verdade. Falai a verdade, somente a verdade. A palavra do crente é essa. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Amém? Cada um falar a verdade para o seu próximo. Não usar de mentira. Porque somos membros uns dos outros. Somos membros. Como é que eu estou coçando a minha orelha? Aí a minha boca pergunta: o que você está fazendo? Eu estou coçando meu pé. Eu estou mentindo para mim mesmo. O meu membro está mentindo para o outro membro meu, para a minha boca. Estou coçando a orelha e falo que estou coçando o pé. Ou seja, eu vou no mercado e falo que fui na igreja. Chego em casa e falo para minha esposa: eu fui na igreja, mas eu estava no mercado. Temos que falar a verdade. Sim, sim, não, não. Amém? Vamos para o versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com aqueles que têm necessidade. O crente tem que ser hospitaleiro, ajudar aqueles que estão precisando. Muitos irmãos desempregados, e você muitas vezes está sabendo que está desempregado e não tem um coração, não sente no coração, na alma, o que aquele irmão está passando. Vou levar alguma coisa, vou ajudar aquele irmão. Eu sei que muitos fazem isso, mas tem alguém que não faz. Essa palavra é para essa pessoa que não faz isso. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe.
palavrões não sai da vossa boca, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. A pessoa ouve e fala, mas que palavra maravilhosa, aquele irmão, converso com ele, eu sinto tão bem quando eu falo com aquele irmão, ele tem umas palavras sábias, ele sabe falar certinho, mas eu falei que com aquele outro irmão, aquele irmão só fica contando piada, falando de política, falando isso, daquilo. O crente tem que estar ligado. Salmo 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora é noite, é sábado à noite que nós estamos gravando esse vídeo, amém? Estamos meditando a palavra do Senhor. E aqui nós vemos, dando a sequência à palavra, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selado para o dia da redenção. O crente tem que estar selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, que está próximo. Toda amargura, toda ira e cólera e gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas de entre vós. De entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Irmão, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, onde nós estamos meditando aqui sobre o novo nascimento. O novo nascimento. Aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos queria saber de Jesus alguma coisa. E Jesus veio falar com Nicodemos que ele teria que nascer de novo. O novo nascimento. E o novo nascimento é nascer da água e do Espírito. Mas tem muitas pessoas que só nascem da água. Não se preocupe em nascer do Espírito. Ah, Waldemar, mas aquele ladrão da direita de Jesus, ele foi salvo. Sim, ele foi salvo. Sabe por quê? Ele não era nascido do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele desceu à terra quando Jesus subiu. Ele disse, eu vou rogar ao Pai, para o Pai mandar outro Consolador para ficar com vocês. Ele vai ensinar todas as coisas para vocês. A partir daquele momento, Atos capítulo 2, o dia dos Pentecostes, quando Jesus subiu ao céu, aí o Espírito Santo desceu. Quando Jesus estava na cruz, não tinha Espírito Santo na terra. Jesus, ele saiu das águas do rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de uma pomba, sobre Jesus, somente sobre Jesus. Mas depois o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, e toda a igreja primitiva, os irmãos receberam o Espírito Santo como brasas de fogo. Amém? Vamos observar aqui? Vamos observar aqui? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estavam assentados. Não estavam de joelhos, estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
de fogo sobre cada um deles. Cada um dos que estavam ali assentados. Eu creio que estavam reunidos no mesmo lugar. Não fala se era na igreja ou na casa de algum irmão, algum templo, não está falando aqui o local onde eles estavam. E foram vistas por eles línguas repartidas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Imagine, meu amado, a pessoa que nunca falou uma língua estranha começar a falar línguas estranhas. Só quem é batizado com o Espírito Santo que já teve essa experiência, sabe o que é línguas estranhas. Às vezes, o Espírito Santo nos toma de tal forma que falamos línguas que nunca falamos na vida. Variedade de línguas. Variedade de línguas. Porque o Espírito Santo, ele fala milhões e milhões de idiomas em línguas estranhas. E às vezes acontece de ser línguas conhecidas. Vamos ver aqui? Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém habitava judeu, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Começaram a falar em grego, espanhol, eu não sei lá, espanhol, grego, ou língua romana, sei lá, hebraica, não sei. Que tipo de língua que eles começaram a falar, além das línguas estranhas, que são línguas dos anjos, começaram a pronunciar línguas, e alguém falou, está falando a minha língua. Quer dizer, como é que pode um judeu falar a língua de um grego, que é complicada? E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falar a nossa própria língua, que somos nascidos? Foi Deus que permitiu que... Eu não sei falar um francês. Imagina eu estar lá na França e Deus me tomar a língua estranha e eu falar a língua francesa lá, pelo Espírito Santo. E o povo falar, esse homem é brasileiro falando língua francesa? Imagina, irmãos, como é que é o poder de Deus? Porque foi Deus, na verdade foi Deus quem criou todas as línguas. Lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos, né? Confundamos. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha, para tirar uma conclusão. Aqui em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Deus falou ali com Jesus, com o Espírito Santo, não sei qual foi o diálogo entre eles lá, que disseram assim, eia, versículo 7, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Ali começou, surgiu ali o francês, o inglês, o grego, o português, o mandarim e diversos outros idiomas, milhares de idiomas que existem na Terra. Depois foram surgindo com o tempo mais outros de idiomas diferentes. Então, amados, nós vemos aqui que o novo nascimento, temos que nascer da água e do Espírito. Nascermos da água e do Espírito. Se preocupe, meu amado, você que só nasceu da água até hoje, se preocupe em nascer do Espírito. Mas como? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Desceu sobre a igreja primitiva em Jerusalém o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui na terra. E a preocupação maior do Espírito Santo
é batizar os crentes com o Espírito Santo. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente resistente, um crente forte, um crente que suporta a luta, um crente que tem uma visão mais ampla. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem brasa. Mesmo se ele estiver fraco na fé, ele tem brasa. Porque o Espírito Santo desceu como brasa de fogo lá e pousou sobre cada um deles. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo, ele é fogo. Ele é fogo. Ele, a pessoa que é cheia de Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você for orar uma vigília de meia-noite até 6 horas da manhã, se você estiver na carne, é difícil, vai te dar um sono, é difícil orar 6 horas sem parar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, falando em mistério, você ora 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, o tempo passa, você não vê nada. Porque o Espírito Santo, ele não tem tempo. Você fica parado no tempo. Você ora 10 horas, você pensa que você orou 10 minutos. Porque o Espírito Santo, ele é o Consolador. Os dias são tão maus hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, em que se aproxima a vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja está se aproximando. E que venhamos cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo para podermos resistir os dias maus que virão pela frente. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Antes de desligar, deixe um like aqui para nos ajudar, nos fortalecer o nosso canal do Aldemar Alfredo. Deixe um like. Se você não é inscrito, se inscreva também no nosso canal. É só inscrever, não paga nada, meu amado. É só se inscrever. E deixe o sino da notificação. Toda vez que o Aldemar, a cada 2 dias, o Aldemar está postando um vídeo sobre mensagens bíblicas, você vai receber a notificação. Você vai nos acompanhar em nosso canal. Amém? E essas mensagens são edificantes. Deus nos coloca em nosso coração. Nós oramos, fazemos o esboço, procuramos referências, que não são mensagens longas, cansativas. Mensagem o máximo de 25 a 30 minutos. Essa vai ficar com 23 minutos. Que Deus abençoe a todos. E nos curta e compartilhe com os demais irmãos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E obrigado pela sua companhia. Amém?